Bom dia, estamos apresentando mais uma edição do Guarulhos City News. Política da cidade, bullying, onde se concentra e como podemos lidar. Enem 2019, estão todos preparados e ansiosos? Inclusão, Lar das Moças Cegas. Entretenimento, teatro como cultura. Olá, bom dia! Hoje eu vim falar sobre a falta de investimento na área da educação e na saúde com a Verônica Reis, que é atualmente professora. Não podemos gravar a entrevista em vídeo, mas segue o áudio. Estou aqui com a Verônica Reis. Atualmente ela trabalha como professora e há uns anos já trabalhou como enfermeira também. Bom dia, Verônica. Eu gostaria de saber sua opinião sobre como funciona o sistema de educação nas escolas públicas e como isso pode afetar, de certa forma, a saúde pública. Olá, bom dia, Raíssa. Muitos, infelizmente, passam até a concluir o ensino fundamental, sendo analfabeto. E isso é preocupante para o futuro do nosso país. Como vamos confiar, em profissionais, sendo que em faculdades são como máquinas de vender diplomas? A única opção mais segura de colocar as crianças para aprender é na escola privada, até mesmo faculdades mais renomadas, como medicina, formam profissionais sem capacidades. A senhora acha que deveria ter mais investimentos ou mudanças em quais aspectos na parte educativa e na saúde? Deveriam levar mais a sério em questão de aprendizados, do aluno, ter mais segurança na escola, que é o essencial. Merendas, chegares nas escolas também, já que vários alunos não têm condições de ter uma refeição digna na sua casa. Na saúde, faltam médicos que saibam dar o diagnóstico certo ao paciente, atender melhor os hospitais, como estrutura para atender o tipo de emergência. Mas é muito triste, E que a parte da população mais carente desses meios são que mais sofrem com esse desfecho, do governo. Qual a maior consequência causada pela falta de conhecimento, na sua opinião? Então, essa claramente é a falta de conhecimento, Facilita com que o indivíduo seja facilmente enganado por até mesmo falsas promessas e vantagens na área financeira, até mesmo na política, que aceitando qualquer um para tomar posse de poderes. Além disso, faz com que, como eu tinha dito, além de tenhamos profissionais inadequados para o mercado de trabalho. Muito obrigada pela rápida entrevista, Verônica. Tenha um bom dia. O bullying. O bullying tem sido um problema muito frequente no Brasil e no mundo inteiro, ocorrente em escolas particulares e públicas. Esse problema pode levar muitas crianças à depressão e muitos jovens também, ou até mesmo levá-los à morte. Com o nosso repórter Pedro Henrique, nós iremos nos aprofundar mais nesse assunto. Bom dia, eu sou o Pedro e estou aqui com a psicóloga Geisiane Cazé e viemos falar sobre a questão do bullying na sociedade. Bom dia, doutora. Bom dia, Pedro. Então, Geisiane, como podemos identificar o bullying? O bullying pode ser identificado quando a vítima não consegue se defender tão facilmente das agressões. E com relação às agressões, nós podemos dividi-las em 4 categorias, sendo elas a física, a verbal, a relacional. A relacional é quando as pessoas excluem a vítima do ambiente social delas, e a sexual. E ainda com relação às categorias da prática do bullying, hoje nós consideramos também o cyberbullying, que é realizado em redes sociais, pelo celular, etc. Então, como podemos lidar com quem sofre o bullying e com quem pratica? Com a vítima do bullying, é sempre muito importante demonstrar apoio, oferecer ajuda e, principalmente, tentar entender como ela está se sentindo com relação a isso. E mostrar que talvez ela não seja aquilo que o agressor tanto fala. E já com o agressor, se faz muito necessário mostrar as consequências dessas atitudes, desses comportamentos e principalmente fazê-lo refletir sobre o porquê ele está fazendo isso com outra pessoa. Qual é o real objetivo dele com essas atitudes?
Por que você acha que alguém praticaria o bullying? As razões para a prática do bullying podem ser as mais diversas, como, por exemplo, a necessidade de se autoafirmar, a não aceitação de sua própria insegurança e até mesmo a ideia de que com essa prática você conquistaria o status, fama, popularidade no ambiente escolar. Obrigado, é isso, Geise. De nada, foi um grande prazer estar aqui com vocês. É com você, Guilherme Neri. Muitos jovens vêm se preparando para a prova do Enem de 2019. Como muitos dizem, essa prova irá definir o futuro de cada um. Então a preparação é muito grande. E nós veremos isso com alguns alunos do Colégio Adélia. Bom dia, estou aqui com a Melissa, estudante de Relações Internacionais, e já fazer algumas perguntas sobre o Enem. Há quanto tempo você fez o Enem? Eu fiz o Enem em 2017, há 2 anos atrás. Você ficou muito ansiosa? Você acha que tem uma pressão na sociedade em cima disso? Eu não fiquei tão ansiosa porque eu estava estudando e eu acho com certeza que tem pressão da sociedade sobre isso, porque, né, é uma porta de entrada para as faculdades públicas, que são bastante importantes aqui no Brasil. Então é isso, é com você, Guilherme Neri. Você já parou para pensar que, para nós, algumas atividades do nosso dia a dia podem parecer um pouco simples, mas para outros pode ser um verdadeiro desafio. Nossa repórter Esther foi para uma instituição do Lar das Moças Cegas e irá nos mostrar um pouco dessas dificuldades e como podemos auxiliar. Bom dia, nós estamos aqui no Lar das Moças Cegas para falar mais um pouco sobre a inclusão do deficiente visual na nossa sociedade, tanto no mercado de trabalho quanto a acesso à educação. Infelizmente, nós não tivemos acesso às imagens pelo direito autoral, porém nós temos o áudio e vamos colocar uma imagem das moças que nós entrevistamos. Então, como é a questão da inclusão das crianças na educação? Se elas têm o mesmo acesso à educação quanto as crianças que já nascem com a visão? Bom, aqui no lar, ele é o contraturno da escola regular. Então, os alunos frequentam a escola regular no contraturno. Lá na escola regular, eu não posso falar muito porque, né? Então, só o que eu posso falar é o relato que os alunos falam. Que quando chega no ensino médio, eles têm muita dificuldade em relação à tutora. Eles têm dificuldade no aprendizado na escola regular por não ter alguém ao lado para acompanhar. Porque, infelizmente, a população não está, a sociedade não está preparada para receber o deficiente visual. Então, eles sentem muito isso, né? Principalmente nas escolas, né? Os menores do ensino fundamental, ainda, principalmente aqui em Santos, eles têm um respaldo, eles têm tutora, né? Algumas escolas do Guarujá nos procuram também, fazem esse paralelo entre escola e lar para dar uma continuidade do nosso trabalho. Mas quando chega no ensino médio, é um problema. Muitos dos nossos alunos desistem por estímulo, né? Falta de estímulo, porque não tem uma tutora que saiba o braille, não tem uma tutora para ficar ao lado, Soroban, que faça contas do Soroban. Então, é a maior dificuldade deles, assim, a inclusão social em escolas do ensino médio. E já na hora do trabalho, eles, como é a inclusão deles, assim? Se já consegue ter um acesso mais fácil, se é uma coisa ainda mais difícil do que a educação? Então, aqui nós também do lado das Moças Cegas, nós temos um projeto que chama Visão Eficiente. Então, nós preparamos o nosso aluno para o mercado de trabalho. E nós temos esse programa Visão Eficiente, nós temos a parte da empregabilidade, né? E nós temos um grupo que chama Grupo Informativo Preparatório, que prepara mesmo o aluno para o mercado de trabalho. Então, nesse grupo, a professora ensina a fazer um currículo, ensina a se vestir adequadamente numa entrevista de emprego, e ela, junto com as empresas, né, ela tem essa troca. A empresa fala um cargo, né? A empresa oferece um cargo. Aí vai a professora de orientação à mobilidade junto com a professora do Visão Eficiente. Elas vão lá no local, ver se é acessível, né, o local de trabalho para aquele determinado aluno, se a vaga corresponde para aquele determinado aluno, né? Se ele der tudo certo, se a vaga for adequada, aí nós fazemos todo o encaminhamento para a empresa. Quando não, porque muitas empresas também oferecem coisas assim, já ofereceram motorista de ônibus para um deficiente visual. Motorista de ônibus é complicado, né?
serviços gerais de limpeza para os nossos deficientes também. Agora, repositor para quem tem baixa visão, né? E a gente consegue inserir. Normalmente as vagas são também telefonista, isso nós temos o curso aqui, então é mais fácil, né? Então aqui nós oferecemos o curso de telefonia, o curso de auxiliar de padeiro e a informática básica. Então ele tem essas 3 atividades para ser inserido no mercado de trabalho. Então, a gente falou com a Fabi, né, que é a pedagoga daqui, e a gente conversou sobre várias coisas com ela, inclusive, tipo, a inclusão no trabalho, nos trabalhos e também na escola, nos estudos. Certo. E ela também falou um pouco, a gente também perguntou sobre o preconceito, né, pra ela, que a gente sabe que, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde existe muito preconceito, né, e, na verdade, em relação a tudo, Sim, né? sim. E ela falou que a pessoa adequada pra gente falar era com você, e ela contou só um pouquinho assim da sua história, a gente achou muito empoderador, muito legal. Então a gente queria saber como você lida com essa questão do preconceito e como ele tá tão presente na nossa sociedade. Então, eu sou baixa visão, né? E o baixa visão, ele é que nem um adolescente, ele não é criança, mas ele também não é adulto, então ele fica naquele conflito eterno. Sim. O baixa visão, ele também é desse jeito. Por quê? Porque ele não enxerga 100%, então eu vou pegar o dinheiro, mas eu não consigo enxergar a nota, sabe? Mas eu enxergo um pouquinho, então ele fica naquele conflito. Quando ele entende que ele é um deficiente visual, né, que ele está inserido dentro da classificação da deficiência, que o baixa visão também faz parte, aí ele começa a se aceitar. Sim. Aí ele começa a aceitar a bengala, começa a aceitar a postura de uma pessoa com deficiência, né? E então eu passei por esse conflito muito, não aceitei a bengala logo de cara, eu achava que não precisava, mas precisei ser atropelada para entender, né? E hoje eu falo, a bengala é um emblema. Ela, quando você vê uma pessoa com a bengala, não quer dizer que ela é cega, ela é uma deficiente visual. Dentro da deficiência existe baixa visão. Sim. Né? Então, assim, sobre o preconceito, sim, e como a gente pode lidar, com as pessoas. Então, existe a questão da confiança, sabe? Sim. Na faculdade eu passei, assim, eu fiz a pedagogia 4 anos do Santa, então fui muito bem assistida, né? Claro, a gente teve que construir essa caminhada juntos, porque eles também não sabiam como receber um deficiente, então, na minha necessidade, a gente foi trocando essas informações, né? Mas aconteceu, assim, as meninas sempre apoiando, né, as futuras pedagogas, né? Mas assim, eu passei por uma questão muito complicada, porque o TCC foi construído ao longo dos 4 anos. Quando chegou no último semestre, nós éramos em 4. 2 delas decidiram mudar, e como a gente já estava vindo com aquele trabalho, né, pesquisando, elas preferiram seguir as 2 sozinhas. Sim. Então, no último semestre, eu me vi sozinha com uma moça que não tinha condições assim, não tinha acessibilidade, acesso à informática. Então, assim, eu achei assim um preconceito tamanho, sim, sabe? Mas eu não me deixei abater. Né? A gente foi com a ajuda dos professores aqui, né? E a gente conseguiu concluir o curso, né? Sim. Em questão da rua, assim, a gente já percebeu que tem muitas dificuldades. Tem. E a questão da moradia, como procurar uma casa que seja adequada, às vezes um prédio que seja adequado. Então, a moradia, assim, o mais difícil é o acesso a ônibus, sim, né? Por exemplo, atravessar ruas perigosas. Mas assim, infelizmente a gente tem que ser carudo, tem que pedir, sim, não tem jeito, sabe? A gente não tem outra escolha, né, para atravessar, porque a técnica em si a gente aprende aqui dentro, a andar, né, em ambientes internos, sim, a andar na calçada. Então isso não é o maior problema. O maior problema mesmo são as pessoas. A ajuda que a gente precisa, por exemplo, se eu marquei um encontro com vocês, na casa de vocês, então para mim acessar, se não tem porteiro no seu prédio, eu tenho, sim, que enxergar, então eu não vou enxergar. Então se não tiver em braille, alguém tem que vir para mim. Então, assim, a gente sempre precisa do apoio das pessoas. Às vezes é fácil, às vezes não é, às vezes demora um pouquinho.
Tá bom, então era só isso mesmo a Era só entrevista. Era só isso. É o Colégio Adélia. Aqui, onde temos um dos melhores sistemas de ensino de todo o Brasil. Além de sermos um dos melhores colégios de toda a Baixada Santista. Aqui nós temos uma infraestrutura maravilhosa, além de termos professores incríveis. Então, venha estudar com quem gosta de ensinar. Bom dia, estamos aqui no Procopio Ferreira de Guarujá e em breve falaremos com o professor Kalene da Silva, graduado em Artes Cênicas, para falar em relação ao teatro na nossa cidade. Bom dia, hoje a gente está aqui com o professor Kalene e eu gostaria de saber o que o teatro tem a oferecer para a sociedade. O teatro tem muito a oferecer, na verdade, para a sociedade, né? Plínio Marcos, ele falava que o teatro ele tem uma grande importância na formação, no caso das pessoas. Eu, enquanto educador, né, e também ator, eu sou licenciado no caso de Artes Cênicas, ator profissional do DRT, eu acredito que o teatro ele tem essa função, na verdade, formativa. Ele tem, na verdade, dentro da nossa história do Brasil, tá, teatralmente aí falando, ele tem uma função específica também de manifesto. Então o teatro é uma forma que a sociedade ela encontra de mostrar o que ela pensa, de mostrar inclusive aquilo que ela concorda ou discorda. Então também é uma grande forma no caso de ensinar. E aí o ator, individualmente, ao fazer teatro, ele encontra o autoconhecimento. Ele pode se conhecer e se aprimorar. E o espectador, ao assistir o teatro, ele pode aprender, né, dentro desses aspectos que eu acabei de citar. Okay. E você acha que o Guarujá é uma cidade que impulsiona e estimula as pessoas a fazerem teatro? Olha, o país, de uma forma geral, ele tem muito a evoluir. Ainda quando a gente fala, na verdade, o apoio à cultura, não só o teatro, né, mas a cultura de uma forma geral. Hoje, um adolescente que quer fazer artes cênicas, ele é incentivado, na verdade, a pensar várias vezes. Justamente quando a gente pensa financeiramente, etc. Mas eu acredito que nós estamos, na verdade, num caminho, tá? Que eu espero que seja, na verdade, de evolução. Nossa cidade, especificamente, embora ainda tenha muito que evoluir, nós tivemos uma grande conquista recentemente, tá? Com esse governo atual. Hoje nós temos um conselho, tá, de cultura. O que esse conselho ele faz? É um conselho formado por civis, tá, que aprovam todas as verbas que serão utilizadas pela Secretaria de Cultura. Esse conselho é formado por membros de várias áreas da sociedade. Então nós temos membros, no caso, do comércio, membro da literatura, da dança, do teatro. Então esses representantes, eles vão, na verdade, dar voz a essas classes. Então hoje nós temos um ator, ok? Que representa, na verdade, a nossa classe de atores da cidade com essas finalidades, né? Com a aprovação de verbas para trazermos o apoio, na verdade, na cultura. Então isso é uma grande conquista. É claro que ainda nós temos muita dificuldade de levar, tá, conscientizar o público de ir ao teatro e de fazer isso, no caso, ir evoluindo, né? Mas nós estamos caminhando, acredito eu. Muito obrigada. As próximas peças que estarão em cartaz são Terça Insana, que vai do dia 3/9 até o dia 29/10, Sérgio Malandro, O Errado Que Deu Certo, do dia 6/9 até o dia 11/10, e Malala, a menina que queria ir para a escola, do dia 13/9 até o dia 28/10.